No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os ETFs, o que são, se valem a pena, quanto que custa, como que funciona, como investir e muito mais. Então se você tem dúvidas sobre o que é isso, se vale a pena ou não e por que esse é o melhor investimento para iniciantes, na minha opinião, vem comigo até o final desse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar. Deixe seu like aqui embaixo que é super importante para o algoritmo do YouTube entender que você gosta de conteúdos como esse e vem comigo. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo a gente vai falar de ETFs, aquele que eu julgo que é um dos melhores investimentos para iniciantes, principalmente se você está começando agora, não entende muito sobre o que são ações, fundos imobiliários, a renda variável no geral. Então se você está começando, pode fazer muito sentido colocar algum ETF ou alguns ETFs dentro da sua carteira. E nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que eles são e por que de fato vale a pena você investir neles, beleza? E bom, a primeira coisa que a gente precisa explicar aqui é sobre o que são os ETFs, fazer uma comparação com fundos de investimento comuns, digamos assim, né? A gente tem essa classe de ativos, fundos de investimento que você pode ir lá investir, que você está delegando a gestão do seu patrimônio para algum gestor especializado. Então você compra uma cota daquele fundo, você vira um sócio daquele fundo e lá tem um gestor que vai tomar as decisões de alocação daquele dinheiro. Vai juntar várias pessoas colocando dinheiro na mão daquele gestor e ele vai comprar os ativos respectivos da classe de ativos que aquele fundo faz sentido. Por exemplo, tem um fundo de renda fixa que o gestor vai escolher lá os melhores ativos de renda fixa para comprar, para compor a carteira do fundo. É um fundo de investimento em ações, então o fundo vai escolher lá, o gestor vai escolher quais são as melhores ações para colocar lá dentro. E aí, naturalmente, faz sentido pensar que ele vai ser remunerado por isso, né? Ele vai te cobrar uma taxa de administração para administrar esse patrimônio, uma taxa que costuma ali ser mais ou menos 2% ao ano e vai fazer todo esse trabalho. Então tem toda a equipe de analistas, tem um gestor e toda a estrutura por trás para justificar, para viabilizar uma operação como essa. Já um ETF, o que é, né? É a sigla para Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo de investimento também que é negociado na bolsa de valores, mas que vai replicar alguma determinada carteira de algum índice específico. Como assim? Num fundo de investimento em ações, por exemplo, vai ter lá o gestor que vai tomar as melhores decisões de acordo com aquilo que ele julga ser o melhor naquele momento. Então ele vai comprar as ações que ele acha que são mais interessantes naquele determinado momento, que estão mais baratas, que faz mais sentido fazer aquele investimento. Já quando a gente está falando num fundo passivo, que é o fundo, por exemplo, um ETF, ele não vai ter um gestor lá trabalhando ativamente para escolher quais são os melhores investimentos. Não, ele vai seguir a carteira de algum determinado índice. Por exemplo, o Ibovespa tem um ETF que vai replicar a carteira do Ibovespa. Então o Ibovespa, que é um índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que tem lá as principais ações, as mais negociadas, tem lá 70, 80, 90 ações, dependendo do período, mas tem lá as principais ações da Bolsa do Brasil e esse fundo vai simplesmente comprar aquelas ações na mesma proporção que elas estão dentro do Ibovespa. Ou seja, o desempenho desse fundo ao longo do tempo vai ser muito próximo ao desempenho do Ibovespa e, consequentemente, você não vai ganhar nem mais nem menos do que o Ibovespa. Seu retorno vai ser justamente a média da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E eu dei o exemplo do Ibovespa aqui, mas a gente pode fazer isso com qualquer outro tipo de investimento também. Existem ETFs que vão replicar as principais ações do Ibovespa, tem ETFs que vão replicar os principais fundos imobiliários aqui no Brasil, só empresas que pagam dividendos, só small caps, enfim, tem vários que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles daqui a pouquinho, mas a verdade é que você pode fazer esse investimento e naturalmente a sua carteira já vai estar muito diversificada ao comprar uma única cota daquele ETF. Então se você quisesse comprar 70 empresas do Ibovespa, por exemplo, na mesma proporção que elas estão dentro do Ibovespa, você ia precisar de muito dinheiro, afinal são 70 empresas. Se você tivesse ali todas custando R$10, por exemplo, que não é o caso, tem ações que custam bem mais do que isso, se todas custassem R$10, tem lá 70 empresas, já seriam R$700 para você simplesmente diversificar a sua carteira. Quando você compra uma cota, por exemplo, do BOVA11, você consegue diversificar nessas 70 empresas a partir de R$100. Então é bem mais barato e operacionalmente faz muito mais sentido, é muito mais simples você fazer isso comprando um ETF, afinal você vai ter o trabalho de comprar uma única cota. E aí como que funciona esse investimento, né? Como que a gente vai investir em um ETF? Bom, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, a gente tem vários ETFs que a gente pode comprar, vou citar alguns dos principais,
mas para você comprar é só você acessar o home broker da sua corretora, acessar a bolsa de valores ali, da mesma forma que você faz para comprar uma ação, que você digita lá o ticker de negociação daquela ação e coloca lá a quantidade, o preço que você quer pagar, o nome da ação e manda uma ordem de compra, e se tiver alguém disposto a vender aquele ativo pelo preço que você quer comprar, vai dar negócio, o que vai acontecer? No ETF funciona da mesma forma, você vai acessar lá na bolsa de valores, vai digitar o ticker de negociação, quantos que você quer comprar e faz a ordem de compra. Assim que tiver alguém querendo vender aquele ativo que você quer comprar, vai dar o match e, consequentemente, você compra aquele ativo, você vai investir naquele ativo, na prática ele vai executar aquela ordem. Eu separei aqui 4 ETFs para a gente comentar algumas características deles, né, de forma bem rápida, bem resumida mesmo. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, pode pesquisar sobre cada um deles depois, que tem muito mais informação para você ver. Mas bom, o primeiro que eu separei aqui é justamente o BOVA11, que vai replicar a carteira do Ibovespa. É uma carteira diversificada com as principais empresas, as mais negociadas, as maiores empresas na bolsa aqui no Brasil e, consequentemente, você consegue comprar e diversificar sua carteira nessa classe de ativos. Ou seja, você vai expor o seu patrimônio à renda variável, às ações aqui no Brasil com um único ativo. Então, se você está iniciando agora, por exemplo, e não quer ter o trabalho de analisar uma ação, você não precisa ter esse trabalho de analisar uma ação. Se você quer simplesmente se expor aos benefícios do retorno da renda variável, ao retorno das ações, sem correr tanto risco assim, porque sua carteira já está muito diversificada, um ETF como o BOVA11 pode fazer sentido para você. O segundo ETF que eu separei aqui é o IVVB11, que a ideia é praticamente a mesma do BOVA11. Só que a diferença é que ao invés de comprar as mesmas ações que estão dentro do Ibovespa, ele vai comprar as 500 maiores empresas do mundo, as ações que estão dentro do S&P 500, ou seja, o maior índice de ações lá nos Estados Unidos, com as 500 maiores empresas lá da Bolsa Americana, você pode acessar por meio do IVVB11. É um ETF que você compra aqui na Bolsa do Brasil em reais, mas que vai te trazer essa exposição cambial, porque vai comprar cotas de outro ETF lá nos Estados Unidos com essas maiores empresas lá. Então, se as empresas lá nos Estados Unidos estão se valorizando e o dólar está se valorizando também, ou seja, o dólar está ficando mais caro, então você vai ganhar nessas duas pontas. O seu retorno vai ser a soma da valorização das ações com a diferença do câmbio. O terceiro ETF que eu separei aqui é o Small 11, que vai comprar, o próprio nome já fala, as ações que são Small Caps, são aquelas empresas com baixa capitalização de mercado. E naturalmente faz sentido a gente pensar que são empresas menores, elas têm uma avenida de crescimento muitas vezes bem maior, ela tem espaço para crescer. É muito mais fácil você pensar, por exemplo, um banco pequeno em comparação com o Itaú, com o Bradesco, que são bancos muito maiores, talvez não tenham tanto espaço assim para crescer quanto um banco pequeno tenha. Então, o potencial de valorização das suas ações, do seu ETF, no caso do Small 11, é muito maior do que a média da Bolsa do Brasil. Não é à toa que o Small 11, historicamente, se valoriza mais do que o BOVA 11. As empresas Small Caps tendem a se valorizar muito mais do que a média da bolsa no geral, porque são empresas menores, têm esse potencial de valorização, mas naturalmente estão associados também a um risco maior. A volatilidade é maior justamente por ser um ETF de empresas pequenas. O outro ETF que eu separei aqui para a gente falar é sobre o Divo 11, que vai comprar aquelas empresas que estão dentro do IDIV, que é o índice de dividendos aqui na bolsa. Ou seja, vai pegar aquelas empresas que mais pagam dividendos e vai comprar ali para a carteira do ETF, vai simplesmente replicar o índice de dividendos. Ou seja, são aquelas empresas que já estão muitas vezes mais consolidadas, já estão no estágio de maturação e conseguem pagar dividendos muitas vezes robustos para os seus acionistas. Então, dá para a gente ver alguns gráficos historicamente que empresas de dividendos também se valorizam mais do que a média da bolsa. Por quê? São empresas com uma gestão adequada, que conseguem lucrar muito e se elas lucram muito, elas pagam muitos dividendos também e a valorização, o seu retorno total que vai somar a valorização com os dividendos tende a ser maior do que na média, porque na média vai ter lá aquelas empresas boas, aquelas que pagam dividendos, aquelas empresas ruins que estão só se deteriorando ao longo do tempo. Então, empresas de dividendos, se ela consegue pagar muito dividendo, significa que ela está lucrando muito. Se a empresa está lucrando muito, naturalmente, ela tende a apresentar um resultado, um retorno interessante ao longo do tempo. E bom, esses ETFs que eu falei aqui são ETFs de ações, mas se você quiser, você pode investir em ETFs de fundos imobiliários,
imobiliários, ETFs de criptomoedas, ETFs de várias classes de ativos diferentes que pode fazer sentido também você colocar na sua carteira. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou falar de todos, porque realmente a gente tem muitos ETFs na bolsa aqui no Brasil, mas se você quiser você pode pesquisar mais detalhadamente sobre alguns outros ETFs. Tem ETF de Bitcoin, de criptomoedas, de fundos imobiliários, igual eu mencionei, então faz sentido dar uma pesquisada nisso também. E aí naturalmente vai surgir aquela dúvida, né? Quanto que custa a gente investir em ETF? Quanto que custa? Qual que é o preço que eu preciso pagar na cota? Quanto que custa de taxa para fazer isso, né? E assumindo que você está investindo em uma corretora taxa zero, ou seja, uma corretora que não te cobra taxa de corretagem para fazer operações na bolsa de valores, a sua única taxa para fazer esse investimento é a taxa de administração do próprio ETF, que vai ser a mesma independentemente de qual corretora você está utilizando. Então, cada ETF vai ter uma taxa de administração que vai ser definida pela própria gestora daquele fundo, daquele ETF, e isso vai variar de fundo para fundo. Você tem que pesquisar aí detalhadamente sobre cada um deles, porque cada um tem um cenário diferente. Mas para você ter uma ideia, o BOVA11 é um fundo que atualmente está com uma taxa de administração de 0,10% ao ano. Ou seja, todo o seu dinheiro que você investiu lá, 0,10% fica de taxa. Isso é muito, é pouco? Bom, se você for comparar com um fundo de investimento em ações tradicional, que o gestor vai fazer lá o stock picking, vai escolher quais são as melhores ações na visão dele, muitas vezes a média desse mercado assim é você encontrar lá fundos que estão cobrando 2% ao ano de taxa de administração. Ou seja, é muita taxa. E quando você compra um ETF, essa taxa é muito menor do que quando você está investindo em um fundo ativo. Então pode fazer muito sentido justamente por conta disso. Quanto mais taxa você está pagando, menos dinheiro está ficando para você no longo prazo. E o efeito disso no longo prazo também é muito exponencial. Só de você eliminar um pouco de taxa, naturalmente seu patrimônio vai ser muito maior lá na frente. Por isso, procure ETFs que de preferência tenham as menores taxas do mercado também. Igual eu mencionei, o preço para você comprar uma única cota também vai variar de ETF para ETF. Tem alguns que vão custar R$100, 200, 250, outros só R$10, R$50. Então, cada ETF tem a sua característica diferente de acordo com o que a gestora definiu, de acordo com o histórico dela ao longo do tempo também. O BOVA11, de exemplo aqui para vocês, igual eu mencionei, a partir de R$100, se não me engano, no momento que eu estou gravando esse vídeo está R$102 uma cota do BOVA11, então você já pode comprar todas essas empresas do Ibovespa com uma única cota do BOVA11 e isso tudo por R$100. Então é realmente muito acessível, você já consegue investir em vários ativos de forma diversificada, sem precisar de muito dinheiro para isso. Outra dúvida muito comum quando a gente está falando de ETFs é, beleza, estou investindo em ações, estou investindo em fundos imobiliários, estou investindo em ETFs dessas classes de ativos. Se eu investir diretamente, eu vou receber dividendos. No ETF, eu recebo. E a verdade é que aqui no Brasil, não. Os ETFs, eles não pagam dividendos aqui no Brasil. As empresas vão pagar os dividendos, os fundos imobiliários vão distribuir os seus proventos, os seus aluguéis. E o que vai acontecer? Vai cair ali no caixa do fundo e o gestor vai comprar mais cotas daqueles fundos imobiliários, vai comprar mais ações para manter aquela proporção dentro do fundo também, para manter a mesma proporção que aquelas ações, aqueles fundos imobiliários estão dentro do índice de referência. Ou seja, você não vai receber os dividendos direto na sua conta, mas esses dividendos vão ser direcionados, assim, digamos, para a valorização das cotas. Então a empresa vai pagar o dividendo e a sua cota vai valorizar por conta disso. E por que eu falei que aqui no Brasil os ETFs não distribuem dividendos? Porque lá nos Estados Unidos isso existe. Lá nos Estados Unidos, se você compra algum ETF na bolsa lá nos Estados Unidos, você vai receber dividendos sim. Então tem essa diferença de, não sei se é regulação, de característica mesmo daquela classe de ativos, mas aqui no Brasil a gente não tem os dividendos, lá nos Estados Unidos a gente tem os dividendos sim. Então se você quiser abrir conta numa corretora americana e investir em ETFs lá nos Estados Unidos para acessar ETFs que a gente não tem aqui, por exemplo, você pode também, e aí você pode receber os dividendos nesse caso. E agora a pergunta que fica é, vale a pena investir em ETFs, né? Depois disso tudo que eu falei aqui, vale a pena a gente expor o nosso patrimônio a essa classe de ativos? E na minha opinião, sim, principalmente se você for um investidor iniciante. Por quê? Você vai conseguir investir nas classes de ativos que você deseja, sem precisar ter tanto conhecimento aprofundado sobre cada uma delas, com um custo muito baixo, porque a taxa de administração é muito menor do que você investir, por exemplo, em um fundo de administração. O seu preço, né, o preço unitário para você comprar uma cota também é muito mais barato do que você comprar várias ações separadamente. Você já está muito diversificado, então você está diminuindo muito o seu risco só de ter essa carteira diversificada. A chance do seu patrimônio ir a zero é praticamente nula, porque você está comprando um ETF que tem lá 70 empresas, a chance de 70 empresas quebrarem, você perder 100%
10% do seu dinheiro é praticamente zero. Então, se você investisse em poucas empresas, isso teria uma chance maior de acontecer. Obviamente que esse não é o cenário padrão quando a gente está falando de bolsa de valores, principalmente se você sabe analisar aquelas empresas, mas se você é um investidor iniciante, não tem tanto conhecimento assim, os ETFs podem sim ser uma das melhores opções para você investir o seu dinheiro. Não é à toa que ele é um dos investimentos que a gente ensina lá no meu curso Bola de Neve também, porque a gente tem aquela peneira de areia. Igual você vai fazer uma obra, por exemplo, vai peneirar areia para tirar todas as impurezas e utilizar só aquilo que realmente importa. Na minha opinião, nos investimentos a gente tem que fazer da mesma forma. A gente tem que peneirar todos os investimentos que a gente tem para escolher só aqueles que realmente importam. A gente vai tirar todas as impurezas, tudo aquilo que não faz sentido e aprender só aqueles poucos que de fato fazem sentido para você. E o ETF é um desses que eu acredito que você precisa conhecer e o link para o meu curso está aqui embaixo também, caso você queira conhecer um pouquinho mais. Assiste o vídeo lá de apresentação para ver se faz sentido para você. Beleza? Espero que você goste. No mais, eu vou ficando por aqui. Lembra de deixar o seu like, me conta nos comentários o que você achou, se você já investe, se você não investe em ETF e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e bora enriquecer.